que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A luz estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem nele. Esse epílogo, esse início de trecho do capítulo de João, do Evangelho de João, é muito conhecida da amada igreja, acredito eu. E os irmãos sabem que o evangelista João, ele tem um estilo diferente, um estilo de escrita diferente dos outros evangelistas. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas se preocupam em escrever a história de Jesus, escrever os fatos que aconteceram na vida de Jesus, João ele dá um passo além. Ele quer descrever para a gente quem é Jesus. Quem é esse Cristo que veio aqui? Quem é ele? De onde ele veio? De que essência ele é? E no primeiro trecho, no primeiro versículo, vemos João dizendo que ele era o Verbo de Deus. E o que isso significa? Essa palavra verbo, no grego, ela é logos. E por que isso é importante? Porque a palavra logos, naquele tempo, naquela época, era muito discutida pelos filósofos gregos. Logos, os gregos diziam que era algo, alguma razão prática que dava sentido a toda a existência. Era alguma lógica por trás do mundo, alguma coisa que fizesse sentido. E João, escrevendo o seu evangelho, descreve isso para nós. Jesus é o Logos de Deus. Cristo é o Logos de Deus. Ele é o que dá razão a toda a nossa existência. O segundo ponto é que João fala que todas as coisas foram feitas por ele. Jesus, ele é o arquiteto do mundo. Ele é o criador de todas as coisas. É dele que veio tudo. Nós viemos dele e é para ele que voltaremos. A terceira coisa que João fala, a vida estava nele. Jesus é a própria vida. Quando o homem encontra Jesus, ele dá de cara com a própria vida. É por isso que um homem morre encontra Jesus, porque a partir daquele momento ele começa a viver a verdadeira vida, que é a vida com Deus. E em quarto ponto, João encerra esse epílogo dizendo que a vida era a luz dos homens. Se estamos em Cristo, se vemos a Cristo verdadeiramente e vemos que Ele é a luz, as trevas que estão ao nosso lado, a escuridão que antes fazia parte de nós, aquela escuridão do mundo, as coisas que não víamos sentido na vida, e agora que encontramos a Cristo, vemos a verdadeira luz, vemos que tudo faz sentido. Então, meu irmão, que você possa refletir nessas quatro coisas que eu disse aqui. Jesus é o Logos de Deus. Ele é a razão de toda a nossa existência. Foi dele que foi criado todas as coisas. Ele é o arquiteto de tudo. A terceira coisa é que ele é a verdadeira vida. E a quarta é que ele é a verdadeira luz para todos nós. Eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos se colocar de pé. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Começando pelo versículo